Então, dando sequência à aula que a gente estava fazendo anteriormente, que eu comecei a falar sobre limites laterais, eu vou continuar trabalhando hoje com limites laterais e vou dar uma aplicação de limites laterais, que é o estudo da continuidade da função, tá? Bom, hoje eu vou fazer só conta mesmo, não vou apresentar gráfico no GeoGebra, não. Hoje vai ser tudo algébrico aqui na mão mesmo, tá? Para a gente estudar a aplicação do limite lateral e como a gente faz as continhas do limite lateral. Bom, então o próximo exemplo que eu vou fazer é este aqui. Dada a função f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1 para x menor do que 1, então a função f de x ela é uma lei que se divide em duas, tá? Ela vai valer x² menos 1 dividido por x menos 1 se x for menor do que 1 e vai valer 3x mais 2 se x for maior ou igual a 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que se, por exemplo, você fizer f de 0, quanto que vai valer o f de 0? Você tem que olhar. O zero é o valor de x que você está tomando, correto? Então, aí você vai se perguntar lá na sua definição, o seu x é menor do que 1 é maior do que 1? Opa, 0 é menor do que 1. Então, a parte da função que eu vou usar vai ser essa aqui. Então, f de 0 vai ser o quê? Vai ficar 0² menos 1 dividido por 0 menos 1, que vai dar menos 1 dividido por menos 1, que dá 1, tá? Então, uma função que se divide em duas leis, após você substituir o valor do domínio aqui, você tem que se perguntar onde que ele cai. Se o valor do domínio, o valor do domínio, né, o x for menor do que 1, eu uso essa parte. Se o x for maior do que 1, eu uso essa parte. Por exemplo, se você fosse calcular f de 3. 3 é o quê? É maior ou menor do que 1? É maior do que 1. Então, qual o pedaço da função que você vai pegar? Ou seja, qual a parte da lei da função que você vai pegar? É essa aqui, tá? Porque o 3 é maior do que 1. Então, o após a vírgula aqui, ele está dizendo como você tem que proceder com relação ao ponto do domínio dado. Então, o f de 3 vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 3 mais 2, que vai dar 6 mais 2, que dá 8. Tá bem? Então, a lei que se divide em duas ou mais sentenças, o que a gente faz? A gente tem que identificar no ponto do domínio qual a gente vai usar, tá? Bom, então aqui, quando a gente tem uma lei desse tipo aqui, a gente tem que aplicar o limite lateral para estudar o limite no ponto no qual a função muda de comportamento. Qual é o ponto do domínio para o qual a função muda de comportamento? É x igual a 1. Porque para x menor do que 1 ela vale isso, e para x maior ou igual a 1 ela vale isso. Então ela está mudando de comportamento aonde? Exatamente em x igual a 1. Então você está vendo que quando o que eu quero calcular o limite lateral aqui está sendo justamente nos pontos em que a função muda de comportamento. Porque nos outros, por exemplo, se eu quisesse calcular o limite quando x vai para 2, eu posso calcular o limite quando x vai para 2 sem precisar usar o limite lateral? Posso. Por quê? Porque em x igual a 2 a função vale 3x mais 2, independente se eu estou pegando valores menores do que 2 ou maior do que 2, bem próximo de 2, tá? Porque próximo de 2, a função sua vale 3x mais 2. O problema é próximo de 1, porque próximo de 1 ela está mudando de comportamento. Então, no ponto em que ela muda de comportamento, eu necessariamente preciso estudar os limites laterais, tá? Bom, então vamos lá. Vamos calcular os limites laterais dessa função. Então, eu quero calcular no ponto exatamente onde ela está mudando de comportamento. Então, eu quero o limite lateral quando x está tendendo a 1 pela esquerda. Ou seja, eu quero estudar o limite da função quando x está indo para 1, mas pegando apenas valores menores do que 1. Eu estou me aproximando de 1, tá? Mas com valores menores do que 1. Neste caso aqui, qual parte da função que a gente vai usar para calcular o limite? Você tem que olhar na definição da função e ver, opa, para valores menores do que 1, qual parte da função que eu uso? É essa parte aqui, tá? Então, esse limite lateral, quando x tende a 1 pela esquerda, não menos 1, tá?
tende a 1 pela esquerda, eu uso esta parte da função. Então, limite, quando x tende a 1 pela esquerda, a parte da função é x² menos 1 sobre x menos 1. Quando a gente faz essa substituição aqui da parte da função que a gente já vai pegar, esse limite lateral aqui, ele se transforma no limite que você está acostumado a fazer mesmo, tá? Então, calcular este limite aqui agora é a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? Limite quando x tende a 1 de x² menos 1 dividido por x menos 1. Então, o que o limite lateral fez? O limite lateral ele foi utilizado para a gente identificar qual parte da função que se divide em duas sentenças pegar, tá? E aí, como é que a gente calcula esse limite aqui? A gente já calculou esse limite aqui, tá? Lembra o que acontece? Aqui não está dando 0 sobre 0? Se vier no lugar do x colocar 1, vai ficar 1. 1 ao quadrado é 1, né? Então vai ficar 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. Então vai ficando 0 sobre 0. Então está dando uma indeterminação. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que remover a indeterminação. Ó, você percebe que eu não eliminei ainda o termo limite, porque eu não fiz substituição nenhuma ainda. O que a gente pode usar para eliminar, fazer a simplificação? A gente pode olhar aqui em cima, é um quadrado da diferença, porque x² menos 1 é a mesma coisa que x² menos 1 ao quadrado. Então isso a gente já fez anteriormente, né? Então está usando de novo aqui. Então como é que a gente pode escrever x² menos 1? A gente pode escrever isso aqui assim, ó, como x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Tá usando aquela propriedade lá, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b aqui, para poder abrir a expressão. Quem é meu a? Neste exemplo é x, quem é meu b? Neste exemplo é 1. Você fala, professor, mas não está ao quadrado. Lembra que 1 você pode pôr a potência que você precisa aqui, pode ser o quadrado, ao cubo, a quarta. Não tem problema com relação a 1, porque 1 elevado a qualquer potência continua sendo 1. Dividido por quanto? Por x menos 1. O que eu posso fazer aqui? Agora eu posso cancelar e fica o quê? Com o limite, quando x tende a 1 de quem? De x mais 1. Agora eu vou, por enquanto eu não substituí ainda. Você está vendo que eu carreguei o termo limite até aqui, até o final, mesmo após ter feito a simplificação, eu carreguei o termo limite. Agora que eu vou fazer a substituição, eu removo. Tá? Então, agora substituindo, então no lugar do x eu coloco 1, então vai ficar 1 mais 1, que está dando 2. Então, o limite lateral à esquerda de 1 está dando 2. Tá? Posso calcular o limite lateral à direita? Posso também. Então, eu posso vir aqui, né, e calcular o limite lateral à direita de x. Tá? Ou à direita de 1, desculpe. Calcular o limite lateral à direita de 1. O que eu faço para calcular o limite lateral à direita de 1? Primeiro, o que é o limite lateral à direita de 1? Eu estou me aproximando de 1, né, no domínio, para valores maiores do que 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá na minha sentença no qual eu defini a minha função, qual parte dela que está definida para valores maiores do que 1. Então, se você olhar para a sua função, a parte que está definida para valores maiores do que 1 é esta aqui, ó, 3x mais 2. Tá? Então, para x maior ou igual a 1, a função vale 3x mais 2. Então, aqui vai ficar limite quando x tende a 1 mais de 3x mais 2. Lembrando que agora você pode olhar isso aqui como limite mesmo que você está acostumado a fazer. Só para fazer a conta, só formalmente, né? Então, o que a gente faz? No lugar do x, a gente substitui o 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 2, que está dando quanto? Está dando 5. Então, o limite lateral à esquerda deu 2 e o limite lateral à direita deu 5. O que quer dizer isso? Só para lembrar a definição de limite. Quer dizer que o limite da função quando x tende a 1 não existe,
Por quê? Porque os limites laterais à esquerda e à direita são diferentes. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, o que eu teria no gráfico dessa função? Eu teria uma descontinuidade, eu teria um salto no gráfico. Ela valeria 2 quando o x está próximo de 1 pela esquerda e depois pularia para valer 5 quando o x está maior do que 2, do que 1 pela direita. Tá? Bom, vamos no próximo exemplo aí. E esse aqui, né? O exemplo passado era um exemplo no qual a gente tinha uma lei que se dividia em duas sentenças. Aqui não se divide em duas sentenças. É um limite que você já está acostumado a fazer nos exemplos anteriores, tá? Então, o que acontece quando eu peço para o aluno calcular o limite lateral e a nossa função ela é dada por uma sentença apenas, como este exemplo aqui? Como é que a gente calcula nesse caso aqui? Olha, a gente não precisa se preocupar com o limite lateral, porque o limite lateral, quando a função da gente é dada por uma sentença apenas e a gente tem uma determinação do tipo 0 sobre 0, o cálculo é feito exatamente igual a gente fez no caso anterior, que não tinha limite lateral. Tá? Então, o limite lateral ele vai ser importante, imprescindível, quando a minha função é uma lei que é dada por mais de uma sentença. Quando eu tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e for dada por uma sentença apenas, a gente não utiliza o limite lateral. Tá? A gente já pode calcular o limite direto. Então, neste caso aqui, este limite lateral ele é a mesma coisa que calcular o limite quando o x vai a 2 de x² menos 4 dividido por x menos 2, tá? Tá bom? Bom, então aí você olha, tá dando divisão de 0 sobre 0? Então você coloca, no lugar do x, você coloca o 2. Então dá 2 ao quadrado menos 4, então 4 menos 4 dá 0. Embaixo, 2 menos 2 está dando 0 também. Então você fala, opa, tá dando 0 sobre 0. Então o que a gente faz para poder resolver esse limite aqui? A gente vai ter que aplicar propriedades para conseguir simplificar a parte de cima com a parte de baixo. Então você já bate o olho aí, o que dá vontade de fazer para resolver essa expressão. Então você olha aqui em cima é x² e o 4 você já olha, o que é 4? O 4 é 2 elevado ao quadrado. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então limite de x tendendo a 2 do que? x² menos 2 ao quadrado dividido por x menos 2. O que você tem aí? Você tem em cima um quadrado da diferença. Então você pode escrever em cima, né, usando aquela propriedade que A² menos B² é igual a menos B vezes A mais B. A gente pode escrever assim, ó, como x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2. Ó, posso cancelar esse com esse. Note que eu não eliminei ainda o termo limite, ó. Estou carregando. Até onde eu carrego? Até antes de eu substituir. Até aqui eu não substituí ainda. Tá? Até aqui eu estou carregando o termo limite. Agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso avaliar a função em x no valor 2, né? Porque aqui não tem mais indeterminação. Então, substituindo no lugar do 2, no lugar do x, o 2 vai ficar 2 mais 2, que deu 4. Ó, após eu substituir, eu removi. Mas antes de substituir, eu não tinha feito a remoção ainda. Tá? Bom, uma aplicação do limite lateral é estudar a existência de limites da função num determinado ponto, tá? Então, se vocês lembram da definição de limite de uma função, quando que a gente diz que a função, o limite de uma função existe num ponto? Quando os limites laterais à esquerda e à direita são iguais. Quando a gente resolveu aqueles limites nos exemplos anteriores, que não tinha limite lateral, a função era dada por uma lei que tinha uma sentença apenas. Aqui agora eu quero que a gente identifique, né,
Se o limite existe, é quando a função tem uma lei que se divide em mais de uma sentença. Então aqui eu estou pedindo, neste exemplo, exemplo 2, para dizer, para essa função aqui, que função é essa? Ela é x mais 2 se x for menor do que 1. Ela vale 4 quando x é exatamente 1. E ela vale 3x quando x for maior do que 1. Tá? Então ela é uma função que se divide em 3 comportamentos, né? Então, quando o x for menor do que 1, ela vale x mais 2. Quando o x é exatamente igual a 1, ela vale 4. Quando o x for maior do que 1, ela vale 3x. Então, por exemplo, né, deixa eu colocar um exemplo para vocês aqui. O que seria o f de 0? O f de 0, você olha, opa, 0 é um ponto do domínio. Aí você compara com uma dessas 3 sentenças. 0 é menor do que 1? É. Então, qual parte da função que a gente usa? Vai ser x mais 2. Então, o f de 0 vai ficar 0 mais 2, que dá 2. O f de 1. Quem é o f de 1? Aí você olha. F de 1, quanto que vale o x? O x vale exatamente 1. Então, para x igual a 1, a função vale quanto? Ela vale 4. E o f de 2? Quem seria o f de 2? O f de 2, você olha aqui no domínio. 2 é maior do que 1? É. Então, f de 2 vale 3 vezes 2, que dá 6. Tá? Então, você está vendo que essa função, dependendo aonde a gente escolhe o ponto, ela pode dar x mais 2, 4 ou 3x. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular agora se existe o limite quando x tende a 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Exatamente em 1 é onde a função está mudando de comportamento. Então, se a função muda de comportamento exatamente no ponto que eu quero calcular o limite, eu tenho obrigatoriamente que calcular os limites laterais. Então, para dizer se o limite quando x tende a 1 existe, é necessário calcular os limites laterais. Então vamos lá. Vou calcular os dois limites laterais aí. Só tem dois, tá? Um à esquerda e um à direita. Então primeiro, ó, limite lateral quando x tende a 1 pela esquerda da função f de x. O que eu estou fazendo aqui? Então, o limite lateral quando x tende à esquerda de 1, eu vou pegar a parte da sentença para valores menores do que 1. Então, qual é a parte da sentença aqui para valores menores do que 1? Então, a parte é essa aqui, ó, x mais 2. Então, o limite lateral quando x tende a 1 pela esquerda é o limite quando x tende a 1 pela esquerda de quem? De x mais 2. O que eu posso vir e fazer aqui direto, tá? Já vou fazer substituição. Então, vocês vão ver que eu vou começar a fazer menos passos para fazer os cálculos, porque não precisa fazer tantos passos assim quando você já aprende a usá-los, tá? Então, o que eu posso fazer aqui agora? Você olha, se eu substituir no valor do x o valor 1 aqui, tem divisão por zero? Não. Então, lembra, quando você vai calcular o limite e não tem uma indeterminação, não tem 0 sobre 0, ou não tem divisão por zero, ao substituir o número que a gente quer calcular o limite aqui, então calcular o limite é só substituir o valor no ponto. Então, o limite de x mais 2 quando x tende a 1 pela esquerda é o quê? É 1 mais 2, que está dando o quê? 3. Tá? Beleza. Então, o limite quando x tende a 1 pela esquerda é 3. Vamos pela direita agora? Então, o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha função e vou olhar qual parte dela que é definida para valores maiores do que 1, porque tender à direita de 1 é pegar os valores do domínio maior do que 1. Então, qual parte da função que eu uso aqui é 3x. Então, aqui vai ficar limite quando x tende a 1 pela direita, 3x. O que eu posso fazer aqui? Se eu colocar no lugar do x, eu colocar o número 1, vai dar divisão por zero? Não.
A função está definida, 3x está definida para 1 aqui, tá. Então eu venho aqui e substituo. Vai dar quanto então? Vai dar 3 vezes 1, que dá 3. Opa! Os limites laterais à esquerda e à direita são iguais. Apesar das sentenças serem diferentes, os limites à esquerda e à direita são iguais. Então, o que eu posso concluir aqui? Eu posso concluir que o limite existe quando x tende a 1, tá? Então, ó, os limites laterais são iguais. Então, limite quando x tende a 1 de f de x vai ser igual aos dois limites aqui. Então, o limite vai existir, né? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, o limite existe. O limite quando x tende a 1 existe. E vale quanto? Limite quando x tende a 1 de f de x está dando 3, tá? Porque quando os limites laterais são iguais, o limite existe e é igual ao valor de cada um dos limites laterais, tá? Então, nesse caso aqui, ó, apesar da lei ser diferente, a gente viu que o limite quando x tende a 1 existe, tá? E para o próximo exemplo aqui, vamos ver? Olha, aqui eu estou pedindo calcule o limite quando x tende a 2 de f de x. Aí você fala, professor, a função não está mudando de comportamento em 2, ela está mudando de comportamento em 1. Aí você se pergunta, será que é preciso calcular o limite lateral? Não, não precisa. Você só precisa calcular o limite lateral nos pontos em que a função muda de sentença ou muda de comportamento. Nesse caso eu não preciso, porque x tendendo a 2, eu caio aonde? Eu caio aqui, ó. X maior do que 2, eu estou aqui nessa função. X quadrado mais 1. Então, o limite quando x tende a 2 de f de x, nesse caso aqui, eu nem preciso usar limite lateral, tá? Eu posso vir aqui e calcular direto usando o limite do que eu estou acostumado aqui. Então vai ficar o quê? X quadrado mais 1, que é a parte da função que eu vou usar, né? Porque valores maiores do que 1, porque x tendendo a 2, eu estou bem próximo de 2, tá? Estou muito próximo de 2. Então eu estou pegando valores maiores do que 1 para me aproximar de 2. Tá bom? Porque o limite é o processo aproximativo. Eu quero pegar valores bem próximos do ponto que eu estou tomando o limite, tá? Então, valores bem próximos do ponto que eu estou tomando o limite, que no caso é 2 aqui, com certeza absoluta, são valores maiores do que 1, tá? Só para lembrar, né, só um comentário aqui importante, é o seguinte, na reta real, o 1 está aqui e o 2 está aqui, né? Se a gente for marcar isso na reta real. Quantos pontos existem entre 1 e 2? Existe uma infinidade de pontos, tá? Tem infinitos pontos. Na verdade, a quantidade de pontos que existe entre 1 e 2 é a mesma quantidade de pontos que existe na reta real toda. É a mesma, tá? Não tem nenhum a menos, nenhum a mais. É a mesma quantidade de pontos. Tá? A quantidade é infinito e o infinito é igual nos dois casos, tá? Infinito a gente chama de cardinalidade. A cardinalidade é igual nos dois casos, tá bem? Então, se você está se aproximando de 2 aqui para tomar o limite, você está pegando valores cada vez mais próximos de 2. Aqui então, você está pegando, para estudar o limite da função aqui em torno de 2, você está pegando valores realmente bem próximos, o quanto próximos de 2 você queira, tá? Bom, então voltando aqui ao cálculo que a gente está fazendo aqui, o que eu tenho aqui? Então, ao calcular esse limite aqui, é só avaliar a função, porque não tem divisão de 0 sobre 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1, que é 2 ao quadrado é 4, mais 1 dá 5. Tá bom? Bom,
Uma outra aplicação do limite lateral é o que a gente chama de estudo de continuidade de uma função. O que é o conceito de continuidade de uma função? Deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês. Ó, aqui é o eixo, o sistema de coordenadas, x, y. Graficamente, o que é uma função ser contínua? Uma função ser contínua é aquela função que a gente desenha e não tira a mão do papel para fazer o desenho. Ó, esse é o gráfico de uma função contínua. Você está vendo que nenhuma parte dela tem um salto ou tem uma descontinuidade. Tá? Aí você fala, professor, faz um desenho de um gráfico de uma função que não seja contínua para mim. Bom, o gráfico de uma função que não seja contínua é aquele gráfico que você começa a desenhar e aí que você tem que tirar a mão do papel para continuar desenhando. Desenhei, opa, tem uma descontinuidade a partir daqui e continua. Tá? Esse é o gráfico de uma função descontínua. Essa descontinuidade aqui a gente chama que é a descontinuidade do tipo salto. Tá? A gente está tendo um salto aqui. Ó. Essa descontinuidade tem uma distância desse ponto que eu parei até o próximo que eu continuei. Então tem um salto. Essa é uma descontinuidade da função. Existem situações, por exemplo, o gráfico da função é essa aqui, ó. F de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. Você fala, professor, como é que é o gráfico dessa função? Deve ser uma coisa cabulosa de fazer. Não, é bem simples de fazer o gráfico desta função aqui. Por que é simples de fazer o gráfico dessa função aqui? Lembra que a gente, para resolver o limite quando o x tende a 1, a gente fez uma simplificação? É óbvio que essa simplificação vale para qualquer valor de x que eu queira tomar aqui. Tá? Então, o gráfico desta função aqui, ele vai estar definido aonde? Em todos os pontos de x, exceto o ponto em que tem divisão por zero. Tá? Porque lembra quando a função tem um denominador, para a gente encontrar o domínio da função, o que a gente faz? A gente remove aqueles pontos em que a função tem problema. Quais são os pontos que a função pode ter problema? Ó, divisão por zero, raiz de número negativo, logaritmo de número menor ou igual a zero. Aqui a gente pode ter divisão por zero. Então, quando x é igual a 1, a gente tem divisão por zero aqui, porque vai ficar 0 sobre 0. Então, o ponto x igual a 1 não faz parte do domínio da função, como eu já havia comentado para vocês anteriormente. No GeoGebra, inclusive, a gente foi desenhar, né? Se a gente colocar f de 0 aqui, o que vai acontecer? F de 1, o que vai acontecer? Ele vai reclamar, porque ele vai dizer que a função não está definida. E, de fato, ela não está definida no ponto. Então, o domínio dessa função são x, né? Então, domínio é o x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1. Bom, o que a gente pode fazer aqui para poder fazer o gráfico dessa função de modo mais simples? Se vocês lembrarem o cálculo que eu fiz anteriormente, para encontrar o limite quando x tende a 1 aqui, o que eu fiz? Eu escrevi a parte de cima desse jeito aqui. Eu abri a parte de cima. Tá? Por que eu posso abrir? Porque aqui em cima eu tenho um quadrado da diferença. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e simplificar. Então, a função em vermelho é igual à função em azul, aonde em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 1, no qual a função em vermelho não está definida. Então, se eu vier aqui e for fazer o cálculo da função em vermelho, olha como é que ficaria o gráfico da função. E faria o gráfico de x mais 1, porque após simplificação eu vejo que isso aqui é igual a x mais 1, desde que o x seja diferente de 1. Então, olha como é que ficaria o gráfico da minha função. Ela ficaria assim, ó. O gráfico de x mais 1 é uma reta de inclinação positiva, lembra? Quem multiplica x é 1, então eu vou fazer um esboço, né? E passa em 1. Então o gráfico é assim, ó. Passa em 1 aqui. Inclinação positiva. Para x exatamente 1, o que acontece? A função não está definida, então a gente põe uma bolinha
e continua. Então, neste caso aqui, o gráfico não exibe salto, ele exibe o quê? Um buraco. E esse buraco acontece pelo quê? Pelo ponto em no qual a função não está definida. Então, tanto este exemplo aqui que eu fiz agora, da função f de x igual a x² menos 1 sobre x menos 1, quanto o exemplo que está aqui, esse aqui, são dois exemplos de funções que são descontínuas, tá? Uma é descontínua por salto e a outra é descontínua porque eu tenho um buraco no valor do domínio, tá? Eu tenho um buraco aqui. Bom, então vamos lá estudar a condição que a gente vai usar para definir o que vem a ser continuidade numa função, porque a gente não vai fazer o estudo da continuidade geometricamente, a gente vai fazer o estudo da continuidade algebricamente, calculando os limites laterais e verificando o valor da função num ponto, tá? Mas eu vou ler o que está escrito aqui, ó. O conceito de continuidade de uma função é fundamental dentro do cálculo, e de fato é. Porque a gente, por exemplo, só pode calcular a derivada de função se a função for contínua. E mais do que isso, né? Existem funções contínuas e muitas funções contínuas que não podem ser derivadas em determinados pontos, tá? Pode acontecer, apesar da função ser contínua, a gente não conseguir calcular a derivada. Mas se ela for descontínua, eu tenho certeza absoluta que a derivada não pode ser calculada. Tá certo? Então, o estudo, a identificação dos pontos de continuidade da função, ela é importante por causa disso. Então, dizer que a função é contínua, identificar que a função é contínua, é fundamental quando a gente vai calcular a derivada da função. Para integral já não é verdade mais. A gente pode calcular integral, inclusive, de funções que são descontínuas, não tem problema nenhum, dá para calcular. A integral é um conceito mais regular, né, do que a derivada. A derivada a gente precisa de mais regularidade da função para poder calcular a derivada. Bom, então geometricamente, uma função será contínua quando desenharmos o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Então, isso é uma forma ingênua de classificar a continuidade geometricamente. Tá? Mas é isso mesmo. Tá? Então, quando você vai fazer o gráfico de uma função que é contínua, você não tira a caneta ou lápis do papel para fazer o gráfico. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, x². Como é que é o gráfico de x²? Ele é aquela parábola que passa pela origem. Ela é assim, né? Ó, o gráfico dela é assim. Você desenha o gráfico sem tirar a mão do papel. Tá? Então não tem aquele salto e nem tem buraco na função. Por quê? Porque qual é o domínio da função x²? Lembra? As funções polinomiais, as funções seno, cosseno, exponencial, elas estão definidas para todo valor de x. Tá? Quando eu falo exponencial, estou imaginando a função com potência, por exemplo, e elevado a x, 2 elevado a x. Então, essas funções têm como domínio os reais todo. Então, não tem buraco na função, não vai ter buraco no domínio da função. Então, ao desenhar o gráfico da função, você vai fazer ela sem tirar a mão do papel. Então, esse é um exemplo de função contínua. E observação importante aí é o seguinte, ó, a continuidade é um conceito que deve ser estudado em cada ponto do domínio. Quando que a gente diz que uma função ela é contínua? A gente diz que ela é contínua quando ela for contínua em todos os pontos. Quando a gente diz que uma função é descontínua, se tiver um ponto no qual a função já tiver um ponto de descontinuidade, a gente já fala que ela é descontínua. Então basta um valor apenas no qual a função tem um salto ou tenha um buraco para a gente dizer, opa, essa função não é contínua mais, ela é descontínua. Então, por isso que o estudo é feito pontualmente. Então, a gente tem que olhar ponto a ponto. Mas, obviamente, a gente não vai precisar olhar todos os pontos da função. A gente vai olhar alguns pontos da função, que são aqueles pontos no qual a função tem algum tipo de mudança de comportamento, ou são aqueles pontos no qual a função pode ter não está definida, não fazer parte do domínio.
Então, os pontos em que a gente vai estudar ou olhar a continuidade da função não são muitos, são poucos, tá? Então, dada a expressão, a gente vai olhar para aqueles pontos. Por exemplo, uma coisa que a gente já sabe de antemão: funções no qual o domínio é o real todo, é dado por uma lei apenas, e o domínio é o real todo, ela é contínua sim, ela é contínua no domínio todo. Tá? Então você não precisa se preocupar. Aí a gente tem uma gama grande de funções que são desse tipo. Tá? Como eu já disse, os exponenciais, os polinômios, seno, cosseno, tá bem? Aqui é aquele desenho que eu tinha feito, vou pular para a próxima página. Bom, para funções, então uma outra observação importante aí, ó. Para funções no qual a lei é dada por apenas uma expressão e o domínio da função são todos os reais, então a função é contínua em todos os pontos do domínio. Foi exatamente o que eu disse anteriormente, tá? E está escrito aí então. Então, se a função é dada por uma lei apenas e o domínio é real todo, a função já é contínua. Tá? Você não precisa se preocupar com a continuidade da função. Agora, quando a função tem algum buraco no domínio, ela não pode ser contínua. Então, se você tem algum ponto no qual tem algum buraco, ela já não é contínua. Por exemplo, a função x² menos 1 dividido por x menos 1. Ela tem um buraco na função? Tem. Porque o domínio não é o real todo. O domínio é o que dessa função? A gente já viu, né? Então, domínio são os x pertencentes aos reais, tal que x é o que? Diferente de 1. Então, ela vai ter um buraco. O x igual a 1, a função não está definida. Então, ao fazer o gráfico, vai ficar aquele buraco lá que a gente viu. Tá? Neste exemplo aqui, né? Ó, vai ficar desse jeito o gráfico. Então, você vem, desenha, chega em x igual a 1, ela não está definida. Então, deixa uma bolinha aqui, um buraquinho e continua. Tá? Então, isso aqui para indicar que o ponto x igual a 1 não pertence ao domínio da função. Um outro exemplo de uma função que é dado por uma sentença apenas, mas pode ter buraco no domínio, é esse aqui. X mais 3 dividido por x² menos 4. Qual o domínio dessa função? Então lembra como é que a gente procura domínio da função? A gente procura domínio da função procurando os pontos no qual tem problema e a gente remove esses pontos que dão problema dos reais. Tá? Então aqui, você olha para essa expressão. Essa função aqui, ela tem uma divisão, tá? Então tem x mais 3 dividido por x² menos 4. Então, aonde que ela pode dar problema? Ela pode dar problema onde o denominador possa se anular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar os pontos no qual o denominador se anula e a gente remove esses pontos do conjunto dos reais. Tá? Então, para encontrar domínio, eu vou primeiro, né? O primeiro passo, se eu fosse fazer em passos, né? Então, procuramos os pontos no qual x² menos 4 vai ser igual a zero, ou seja, aonde o denominador se anula. Quais são os pontos? Bom, isso aqui dá para resolver, né? É uma equação que vai dar o quê? Vai dar x² igual a 4, ou seja, x igual a mais ou menos, porque quando a gente tira a raiz vai ficar mais ou menos raiz de 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, na verdade, aqui vão ter dois buraquinhos na minha função. Ela vai ter um ponto de descontinuidade em x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, qual é o domínio dessa função? Então, o domínio dessa função vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que x é diferente de mais ou menos 2, tá? Ou seja, x é diferente de menos 2 e diferente de mais 2. Então, ao desenhar o gráfico dessa função, eu não vou fazer, porque esse aqui já é mais difícil fazer o gráfico dessa função. Como é que ficaria o gráfico dessa função? Então, ó, eu terei que colocar uma bolinha aberta em menos 2 aqui, porque ele não faz parte do domínio, e uma bolinha aberta em 2 aqui, porque ele não faz parte do domínio também da minha função. Tá? E agora, como é que eu desenho do gráfico dessa função aí? Eu não sei. Tá bom? Mas eu sei com certeza absoluta que ela vai ter um ponto de descontinuidade aqui e vai ter um outro ponto de descontinuidade aqui. Então, o que a gente pode dizer? Que ela não é contínua.
tá? Tem um buraquinho aí. Bom, continuando, né? Ó, para funções agora que são definidas por mais de uma lei, o conceito algébrico de continuidade é bastante útil e importante. Qual que é o conceito algébrico de continuidade? O conceito algébrico de continuidade é o seguinte, ó. Dizemos que uma função f de x é contínua num ponto A se limite quando x tende a A pela esquerda for igual ao limite quando x tende a A pela direita. Então, ó, essas duas primeiras igualdades aqui, elas estão dizendo que o limite no ponto A existe, tá bem? Porque se o limite à esquerda for igual ao limite à direita, a gente já sabe que o limite quando x tende a A existe. Só que isso aqui ainda não é suficiente para garantir a continuidade da função. É necessário mais. É necessário que a função no ponto A esteja definida e ela valha o valor do limite, tá? Aí você fala, professor, mas só essas duas igualdades aqui não é suficiente? Se o limite lateral esquerda foi igual ao limite lateral à direita, não é suficiente para a continuidade? Não é. Vamos ver um exemplo, inclusive, que a gente já fez aqui, ó, tem um exemplo anterior aqui, no qual o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita. Este exemplo aqui, ó. Ó, este aqui. Essa função aqui. Será que essa função aqui ela vai ser gráfico de uma função contínua? Vamos fazer o gráfico dessa função para a gente ver se ela vai ser ou não contínua? Olha, eu vou fazer na mão o gráfico, tá? Podia ir no GeoGebra, mas eu vou fazer na mão porque hoje eu quero fazer continhas todas na mão aqui, tá? Opa, tô subindo, na verdade eu tenho que voltar. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma página a mais, tá? Então vou fazer o gráfico dessa função na mão. Ela vale o quê? Ela vale x mais 2 quando x for menor do que 1. Então eu vou marcar aqui exatamente onde ela está mudando de comportamento. Ó. Ela muda de comportamento exatamente em x igual a 1. Eu vou marcar esse ponto, tá? 1. Então eu vou fazer em azul aí as partes aí. Então ela vale o quê? Ó? O f de x vale x mais 2 quando x for menor do que 1. Como é que a gente faz na mão um gráfico no qual a gente muda de comportamento? A gente vai lá no rascunho e constrói ele, cada um dos pedaços separadamente, depois a gente junta no mesmo sistema de coordenadas, tá? Então primeiro eu vou fazer o gráfico de x mais 2 no meu rascunho, tá? Então aqui eu venho no rascunho, então aqui eu vou chamar de rascunho. Como é que é o gráfico de x mais 2? O gráfico de x mais 2 é esboço, tá? Não precisa ficar aquela coisa linda, maravilhosa para a gente fazer o desenho, não. É só um esboço. Então ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser uma reta, porque eu já sei que é do primeiro grau, uma reta. Inclinação o quê? Positiva para cima. E vai passar onde? Quando o x for 0, ele passa em 2. Então ele passa aqui em 2. Ó, o desenho é assim, ó. Esse é o gráfico da minha função. Tá? Quando x valer 1, quanto que vale x mais 2? Então a gente vai aqui e marca. Ó, aqui ainda rascunho, tá? Então quando x valer 1, ele vai valer 1 mais 2 dá 3, tá? Aí o que eu faço? Agora eu vou levar a parte deste gráfico que me interessa no meu sistema de coordenadas realmente que eu vou fazer o desenho. Qual é a parte que me interessa? A parte que me interessa desse gráfico é só a parte x menor do que 1. Então, tudo que tiver à direita de 1, eu vou lá e apago. Ó. Então, a parte que me interessa é só essa parte azul que ficou aí. Então, você percebe o desenho que eu vou levar lá? Eu vou levar esse desenho. Inclusive, em x igual a 1, a função não vale x mais 2. Então, o que a gente coloca aqui para marcar? A gente coloca essa chavinha, parênteses aqui, para dizer que em x igual a 1 ela não está definida. Se quiser, pode colocar uma bolinha aberta aqui, mas por que eu não coloco uma bolinha aberta aqui?
esse jeito é melhor de desenhar. Porque isso aqui só está de um lado, tá? Só está de um lado. Para x maior do que 1 não tem nada. Se eu colocasse a bolinha, eu estaria colocando coisas também maiores do que 1. Então, como eu quero só menor do que 1, eu só coloco esse pedacinho aqui. Então, quer dizer que esse ponto não faz parte do domínio, tá certo? Então, eu vou lá e coloco o desenho mais ou menos aqui, tá? Então, vem aqui, né? Marco 3 aqui. Marco 2 aqui. Sei lá, mais ou menos aqui, 2. Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim, meu gráfico, ó. Isso aqui é a primeira parte. X mais 2. Agora eu vou fazer a segunda parte. X igual a 1, ela vale quanto? Vale 4. Então, para x igual a 1, a função está valendo 4. Vou marcar o 4 aqui, mais ou menos. Ó. Tá? E para x maior do que 1, ela vale o quê? Ela vale 3x. Para x maior do que 1, ela está valendo 3x. Então, vamos lá. Vou no rascunho ainda. Como é que é o gráfico de 3x? O gráfico de 3x, ele tem a inclinação positiva. A inclinação dela é mais levantada do que esta aqui, tá? Ela é mais levantada. Quando eu falo mais levantada, essa aqui é x, a 3x teria que ser assim, ó. A inclinação mais próxima do eixo y. Então, quando a gente vai crescendo aqui, né, ó, se aqui for x, aqui é 2x, o 3x, e vai crescendo aqui, ó, 5x e vai embora. Quanto maior o valor do número que multiplica x, mais inclinada está a minha reta, tá? Então, vindo aqui no meu rascunho, como é que é o grafo de 3x? Então, o grafo de 3x ele é assim, ó. Ele passa em 0, quando x for igual a 0, ele é bem inclinadinho. E quanto que ele vale em x igual a 1? Por que a gente marca x igual a 1? Porque é exatamente o ponto em que a função muda de comportamento, ó. F de x igual a 3x. Quanto que ela vale em x igual a 1? Ela vale 3, tá? O que a gente faz? Agora a gente vai pegar só a parte que interessa para a gente, que é os valores de x maiores do que 1. Então, tudo que for menor do que 1, tiver antes de 1, eu apago, tá? Então, essa parte eu apago. Então, a parte do gráfico que eu vou levar lá para fazer o desenho vai ser essa aqui, ó. Só essa aqui. Então, eu pego esse pedaço aqui e desenho aonde? Desenho no meu sistema de coordenadas aqui, ó. Perceba que tanto em x igual a 1 para esta aqui deu 3, tá? Quanto para essa aqui está dando 3 também. Então, quando você for levar isso aqui, deixa eu diminuir aqui. Quando você for levar isso aqui no sistema seu de coordenada, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar um pouquinho mais levantado, mas vai valer 1 aqui também. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Pela esquerda, o limite está dando 3. Pela direita, o limite está dando 3. O limite lateral à esquerda e à direita existe, tá? Tá dando 3. Mas quanto que a função vale no ponto? Ela está valendo 4, tá certo? Então, os limites laterais são iguais, mas a função no ponto vale 4. Por quê? Pela definição, né? Eu defini desse jeito, tá? Eu defini ela assim, ó. Quando x for 1, ela vale 4. O que eu posso concluir dessa função aqui, então? Eu posso dizer que essa função ela não é contínua em x igual a 1. Tá certo? Porque, apesar dos limites laterais serem iguais, exatamente em x igual a 1 tem um salto. Tá? Não tem buraco, mas tem salto. Então, isso aqui caracteriza uma descontinuidade. Aí você fala, professor, como é que então eu poderia definir essa função para ela ser contínua? Eu teria que trazer esse ponto aqui para baixo. Então, o que está acontecendo nesse caso, para ela ser contínua? Ó, o limite lateral à esquerda
tem que ser igual ao limite lateral à direita, então o que ela vem para a esquerda tem que ser igual ao que ela vem pela direita, e tem que ser exatamente igual ao valor da função no ponto. Então as três coisas têm que ser iguais aqui. Então, algebricamente, a gente diz que uma função ela é contínua num ponto A quando o limite lateral à esquerda foi igual ao limite lateral à direita e foi igual à função no ponto. Tá certo? Então, a representação geométrica daquela afirmação é exatamente isso que eu estou fazendo para vocês. Tá? Então, a gente vê claramente aqui, se uma das coisas não acontecer, ela não pode ser contínua. Tá? Você fala, professor, mas se o limite lateral à esquerda for diferente do limite lateral à direita? A gente já viu caso igual a esse aqui. Inclusive, aqui, ó, tem até um desenho aqui, ó. Este exemplo, que era f de x igual a x mais 3 para x menor do que 1, é 1 para x igual a 1 e 3x mais 2 para x maior do que 1. Quanto que era o limite lateral quando o x tendia a 1 pela esquerda aqui? A gente fez a conta e descobriu que era 4. Quanto que era o limite lateral quando o x tendia à direita para essa representação aqui? A gente viu que dava 5. Como é que é o grafo dessa função? Olha, quando os limites laterais são diferentes, o salto já é assim, ó. Você desenha um pedaço de um gráfico, pula e continua desenhando um pedaço para lá. Quando quando os limites laterais são iguais, o gráfico seria assim, ó. Ele é assim, depois continua assim, sei lá, ele pode mudar o comportamento, inclusive pode ser uma reta, depois pode virar uma coisa assim, ó, uma parábola, não tem problema nenhum. Mas quando os limites laterais são iguais, o gráfico é desenhado assim, ó. Antes do ponto A ele tem um comportamento, depois ele tem um outro comportamento, mas tendendo ao ponto A, a gente vê que os dois estão chegando no mesmo ponto juntos, tá? Mas exatamente no ponto a função teria que valer igual ao valor do limite. Aí esse caso seria contínua. Se o ponto fosse aqui para cima, por exemplo, ela seria descontínua, tá? Então a definição algébrica lá está dizendo exatamente isso. Então vou voltar lá para a definição algébrica de continuidade. Que é mais para baixo aqui. Tá aqui. Então, a definição de continuidade da função é essa aí, tá? Acho que é 26, eu acho, que é a página. Não, 27, a próxima. 27. Bom, continuando aqui, né? Então ela vai ser contínua quando os limites num ponto, quando os limites laterais à esquerda forem igual ao limite lateral à direita, for igual ao valor da função no ponto. Definição. Uma função será dita ou chamada de contínua, né? Se ela é contínua em todos os pontos do domínio. Foi uma coisa que eu já disse para vocês. Então a gente só vai falar que uma função é contínua quando ela for contínua em todos os pontos. Caso exista algum ponto no qual ela tenha descontinuidade, a gente já vai dizer que ela é descontínua, tá? Então a continuidade é uma definição forte, né? Para ser contínua, tem que ser contínua em todos os pontos. Se ela já for descontínua, a gente já diz, a função é descontínua, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aí, né? Bom, o outro comentário aí é o seguinte: é claro que não é necessário estudar todos os pontos de uma função e ver se ela é ou não contínua. Basta estudar alguns pontos especiais, foi o que eu disse para vocês. Quais pontos especiais? Os pontos no qual a função muda de comportamento, é um ponto especial. O ponto no qual a função não está definido no ponto, são os pontos do domínio, é um ponto especial, tá? Então são esses pontos especiais que a gente vai procurar e a gente vai olhar. Bom, então vamos lá. Primeiro, se o domínio de uma função é dada por uma lei com apenas uma sentença e o conjunto dos reais Peraí, deixa eu ler de novo, né? Se o domínio de uma função dada por uma lei com apenas uma sentença é o conjunto dos reais ou um intervalo limitado ou não, então a função é contínua. Bom, eu não entendi direito o que eu escrevi aqui. Mas eu quis dizer o seguinte:
Eu quis dizer que quando a função é dada por uma lei apenas, que é estes dois casos aqui, tá? E no domínio da função não tem buraco, tá? Por exemplo, aqui, olhando para essa função, qual o domínio dessa função aqui, x² mais 3 dividido por x² mais 2? O domínio dessa função, o que poderia acontecer para essa função seria divisão por zero. Então, você tentaria buscar os pontos para os quais haveria divisão por zero dessa função. Aí você se pergunta, será que dá para ter divisão por zero aqui? Então, você tentaria buscar os pontos para os quais isso acontecesse. Então, você procuraria x² mais 2 igual a zero. Isso aqui tem solução no conjunto dos reais? Não, não tem. Se você fosse tentar resolver, você passaria o 2 para lá, ficaria menos 2. Então, x ficaria mais ou menos raiz de menos 2. Isso aqui é número real? Não. Raiz de número negativo não é número real. É um número imaginário puro aqui, tá? Então, o que a gente pode dizer desta função? A gente pode dizer que o domínio dessa função é o conjunto dos reais todos. Por quê? Nenhum valor real que eu coloque aqui vai dar divisão por zero, tá? Eu tentei procurar. O que eu cheguei na conclusão? Eu cheguei aqui na conclusão porque para dar divisão por zero aqui, o x teria que valer raiz, mais ou menos raiz de menos 2, que não é um número real. Então, o domínio dessa função aqui é o quê? É os reais todos. Então, essa função aqui é uma função contínua, porque ela é dada por uma lei apenas e o domínio da função não possui nenhum buraco, tá? Não tem buraco. Então, o domínio dessa aqui é o real todo. Aí você fala, professor, mas se acontecer, por exemplo, um caso em que a gente não tem buraco no domínio, mas o domínio não é o real todo. Vamos olhar esse exemplo dessa função aqui, ó. Eu vou até colocar uma página a mais aqui para a gente estudar esse caso aqui, ó. F de x igual a raiz de x² menos 1. O domínio dessa função é o real todo? Não, não é o real todo o domínio dessa função aí. Como é que a gente procura o domínio dessa função? Você está vendo que tem uma raiz aí? Então, para a gente estudar o domínio dessa função, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar o x, tal que x² menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, para o cálculo do domínio, é necessário que aconteça o quê? x² menos 1 seja maior ou igual a zero. Como é que a gente resolve essa expressão aqui? Essa expressão é resolvida assim. Existe vídeo lá do pré-cálculo no qual existe a inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, inequação modular, no qual isso aí é resolvido com cuidado. Ó, eu vou fazer isso aqui corretamente, mas não vou explicar com detalhes como é que eu resolvo isso aqui. Então, como é que a gente faz essa resolução disso aqui? Então, eu passo 1 para lá, então eu tenho que x² é maior ou igual a 1. Como é que a gente resolve essa expressão? Eu vou ter que tirar uma raiz, certo? Só que a raiz ela vai ficar mais ou menos 1. Então, no caso da desigualdade, olha o que vai acontecer aqui para a gente poder resolver essa equação aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó, na hora da resolução. Vai ficar x maior ou igual a raiz de 1 e x menor ou igual a raiz de menos 1. Então, quando você está resolvendo uma inequação deste jeito aqui, você tem que tirar a raiz. Porque se fosse igualdade, a gente resolveria assim, né? Ficaria x igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, x igual a mais ou menos 1. Só que aqui é uma desigualdade. Então, o que a gente faz? A gente tem que separar a desigualdade em duas. A parte em que eu estou tomando positivo, a desigualdade não faz nada. Mas a parte que eu estou pegando ela negativa, lembra? Quando a gente pega negativa, a desigualdade muda de sinal, tá? Então, por isso eu tenho que pegar essas duas partes aqui.
Então vai ficar o que da minha expressão aqui? Vai ficar x maior do que 1 e x menor do que menos 1. É maior ou igual e menor ou igual. Qual que é o domínio dessa função minha? Então, o domínio dessa função minha vai ficar o quê? Ó, então, x² menos 1, ele vai ser positivo quando x for maior do que 1. Então, o domínio vai ser x maior do que 1. Tá? Aqui, maior ou igual a 1. E x menor ou igual a menos 1. O que acontece nesse caso aqui? Tem um buraco no meu domínio? Tem, ó, está vendo? Tem um buraco no meu domínio. Então, para chegar aqui, eu venho de 0, de menos infinito até menos 1, aí tem um buraco, vou de 1 até mais infinito. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função aqui, raiz de x² menos 1, eu posso dizer que essa função é descontínua no domínio todo dela? Posso, porque tem um buraco no domínio dela. Mas se ao invés de x² menos 1, eu tivesse a função, ó, vou continuar a mesma ideia aí, né? Se eu tivesse 1 menos x², tá? O que tem que acontecer aqui no domínio dessa função? Você está vendo que eu mudei ali, não é igual. Antes era x² menos 1. Então a gente calculou o domínio, a gente identificou que o domínio dela era x menor do que menos 1 e x maior do que 1. Tá? Então se fosse fazer o desenho do domínio seria assim. Tem um buraco aqui. E essa aqui agora? Como é que vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função eu vou buscar os valores que isso aqui seja positivo, a mesma coisa, né? Então eu quero x 1 menos x² maior ou igual a 0. Tá? O que eu faço? Na incógnita a gente não deixa ela negativa. Então eu passo para o lado de lá, então eu vou ter o quê? Vou ter 1 maior ou igual que x². Eu não gosto de deixar a incógnita do lado esquerdo, eu vou passar ela para o lado direito. Tá? Desculpa, eu não gosto de deixar ela do lado direito, eu vou passar ela para o lado esquerdo. Quando a gente passa para o lado esquerdo, a desigualdade tem que vir na direção dela, né? Então isso aqui é a mesma coisa que x² menor ou igual a 1, tá? É igual, né? Mesma coisa. 1 maior ou igual a x² é a mesma coisa que x² menor ou igual a 1. Não mudei nada. Eu só coloquei do lado que eu gosto. E como é que a gente resolve isso aqui, ó? Então vai ficar x menor... opa, aqui também eu tenho que fazer o quadrado aqui, né? Então vou colocar aqui, então, x² menor ou igual a 1. Então aqui eu tenho que separar em duas também, como eu fiz naquele caso anterior. Então vai ficar o quê, ó? X menor ou igual a 1, tá certo? Mais maior ou igual a menos 1. Tá? Lembra que se fosse igualdade ficaria mais ou menos 1? Como é desigualdade, então é x menor do que 1 e na parte negativa eu mudo o sinal, fica x maior do que menos 1. Olha como é que é o domínio dessa função aqui agora. O domínio dessa função ela é assim, ó. Ela vai de menos 1 até 1. É x maior do que menos 1, tá? Então é para cá, maior do que menos 1, mas eu não vou dos reais todos, né? Eu vou até 1 só. Então o domínio da minha função é só esse pedaço aqui, ó. Aí vocês perguntam, professor, tem buraco no meu domínio? Não, o seu domínio não tem buraco. Ele começou em menos 1, acabou em 1 e não tem nenhum buraco. Você fala, professor, mas não tem nada antes. Não importa, se não tiver nada antes, isso não atrapalha. O que atrapalha é quando a gente tem uma descontinuidade, um buraco no meio, tá? Não ter nada antes ou não ter nada depois, mas no miolinho, tá? Entre o primeiro ponto e o último ponto não ter nenhum buraco, a gente pode dizer com certeza absoluta que a função raiz de menos 1x² ela é contínua e a função raiz de x² menos 1 é descontínua, tá? Então, nesse caso, foi dado por uma lei apenas, isso aqui ela é descontínua,
pela conta que a gente fez, e a raiz de x de 1 menos x quadrado, ela vai ser contínua. Você fala, professor, você não fez desenho, não fez nada. Porque eu sei que acontece isso. Quando uma função é dada por uma lei apenas, e eu calculo o domínio da minha função, e não tem buraco no meu domínio, ela vai ser contínua. Tá? Tendo buraco na minha função, ela vai ser descontínua. Tá? Que é o caso 2 aí, ó. Então, se existe algum buraco no domínio, ou seja, esse domínio ele é formado pela união de conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Você olhar, lembrar da primeira aula. Dois conjuntos são disjuntos quando a interseção entre elas é vazia, tá? Então, ou seja, que eles não têm elementos nenhum em comum, tá? Então, a função ela é descontínua. Quando eu quis dizer disjuntos aqui, eu tenho que colocar mais do que ser disjunto, né? Ela tem que ser disjuntos e estar distante uma do outro. Então, a função ela é descontínua. Ó. Esse é um exemplo de uma função que ela é descontínua. Por quê? Sem fazer nenhum tipo de simplificação aqui. Eu já posso identificar que o domínio da função é o quê? São x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1, tá? E para essa parte de cima aqui, o x teria que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio dessa função aqui, ó, onde está o buraco da minha função? Aonde tem divisão por zero, tá? Então, o domínio dessa função aqui seria o x pertencente aos reais, tal que x diferente de 1, porque se eu colocar x igual a 1 aqui dá divisão por zero. Então, isso aqui já vai criar um buraco para mim no meu domínio. E o que mais que não pode acontecer aqui? A parte de baixo x diferente de 1, mas em cima também não posso colocar qualquer valor de x. Por exemplo, não posso colocar x igual a menos 1. Embaixo não dá problema, mas em cima dá, porque vai ficar raiz de menos 1. O que tem que acontecer em cima para estar bem definido? O x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, tá? Então, o domínio dessa função seria o x maior ou igual a zero e x diferente de 1. Se você fosse fazer o desenho do domínio dessa função, ficaria o quê? Ó, x, eu marco zero aqui, né? Marco zero aqui. Coloco no lugar do 1, coloco uma bolinha aberta. Olha aqui o domínio da função. O domínio dessa função ficaria assim, né? Entre 0 e 1, aí um buraquinho em 1 e continuo. Tem um buraco no domínio? Tem. Exatamente 1. Então, esse buraco no domínio aqui, ele obriga que a função não seja contínua. Então, a função ela vai ser descontínua nesse ponto. Então, calcular para uma função dada por uma lei apenas a continuidade, basicamente é calcular o domínio dessa função. Então, se você sabe calcular o domínio da função, você já sabe dizer para mim se ela é ou não contínua quando ela é dada por uma lei apenas. Tá? Então, aquela parte do curso de pré-cálculo no qual tem o cálculo de domínio da função, eu faço vários tipos de domínio da função lá, ele vai ser bastante útil exatamente por isso. Tá? Porque vai ser possível, aí no caso da continuidade, identificar se a função é ou não contínua e onde ela pode ter pontos de descontinuidade. Tá certo? Essa aqui eu já tinha falado, eu vou para a próxima ali. Bom, agora a próxima situação, né? A terceira situação é quando a função é definida por uma lei que tem várias sentenças, o que a gente faz para analisar o domínio da função? A gente só precisa olhar aonde ela muda de comportamento. Então, por exemplo, olhando para esta função aqui, esta aqui, aonde que a gente precisa olhar para ver se ela é ou não contínua? Vamos olhar ela com cuidado aqui, ó. Essa função ela para x menor do que 1, ela vale x mais 2. Tem algum problema ali dela ser definida em algum ponto menor do que 1? Não. X mais 2 ela é uma reta. Uma reta é tranquila de ser definida. Para x exatamente 1, ela vale 3.
Para x maior do que 1, ela vale 3x. Tá? 3x também não tem nenhum tipo de problema para nenhum ponto maior do que 1. Então, aonde que pode ser o único ponto de descontinuidade da função? Então, o único ponto que a função pode ser descontínua seria onde? Em x igual a 1. Então, o que a gente tem que estudar para ver a continuidade da função? É exatamente no ponto x igual a 1 que a gente tem que estudar. E como é que a gente estuda para ver se a função ela é contínua ou não num ponto? Aí que vai entrar a ideia dos limites laterais. Então, lembrando a definição de continuidade, ó, uma função será contínua num ponto quando? Num ponto A. Quando o limite lateral à esquerda de A for igual ao limite lateral à direita de A e for exatamente igual ao valor da função no ponto A. Então, se eu quero identificar aqui se ela é ou não contínua no ponto x igual a 1, que seria o único ponto que ela poderia deixar de ser contínua, eu tenho que estudar os limites laterais à esquerda e à direita de 1 e depois avaliar a função em x igual a 1. Vamos fazer isso? Ó. Não vou fazer o gráfico. Vou fazer só a conta algébrica aqui para a gente identificar, tá? Então, para... Deixa eu escrever em azul. Então, vou escrever isso aí que eu vou fazer, né? Então, ó, para a função ser contínua num ponto, é necessário que limite num ponto A, né? Num ponto A, vou dizer qual é o ponto aqui, ó. Num ponto A, é necessário que limite quando x tende a A pela esquerda seja igual ao limite quando x tende a A pela direita. Então, essas duas identidades aqui, na verdade, essa identidade aqui, né, essa igualdade aqui, quando ela é satisfeita, está dizendo que o limite quando x tende a A existe. Então, além disso, tem que acontecer que a função seja definida no ponto A e, mais do que isso, o valor da função no ponto A seja igual aos dois limites que eu calculei. Então, vamos lá? Então, para a gente identificar se a função é contínua, eu vou ter que calcular primeiro limite lateral à esquerda, vou ver quanto que dá. Depois eu vou lá, calculo o limite lateral à direita e vejo quanto que dá. Depois eu avalio a função no ponto e vejo se as três coisas são iguais. Se isso acontecer, a gente pode dizer que a função é contínua naquele ponto. Aí eu preciso analisar mais algum ponto dessa função para ver a continuidade? Não, porque nenhum deles mais vai ter problema. Só onde a função está mudando de comportamento, tá? Por isso que eu não vou procurar outros pontos, porque eu já sei que eu não preciso. Então, quando ela é dada para uma sentença que se divide, eu só vou procurar onde a sentença está mudando. Então, vamos lá. Então, primeiro, ó, o i, né? Então, limite quando x tende a 1, que é o ponto que ela está mudando o comportamento, pela esquerda. Qual é a parte da função que eu pego aí para poder fazer o cálculo do limite lateral? Eu vou pegar a parte que ela é menor do que 1, né? Porque x tendendo a 1 pela esquerda, eu estou me aproximando de 1, mas estou pegando valores menores do que 1. Então, para x menor do que 1, quanto que vale a minha função? Ela vale x mais 2. Então, aqui vai ficar x mais 2. Então, agora, essa função eu posso avaliar no ponto? Posso, é só vir aqui e substituir. Então, vai ficar 1 mais 2, que deu 3. Beleza, então já calculei o limite lateral à esquerda. Vou lá e calculo agora o limite lateral à direita do ponto 1. Para x tendendo a 1, mas para valores maiores do que 1, qual parte eu pego? Essa aqui, ó. Para x maior do que 1, eu estou pegando 3x. Então, vai ficar limite quando x vai para 1 de 3x, que vai dar o quê? Então, no lugar do x, eu coloco 1.
Então vai ficar 3 vezes 1, que deu 3. Olha lá que legal, ó. Limite lateral à esquerda igual ao limite lateral à direita. Eu já posso dizer que o limite, quando x tende a 1, existe. Isso é suficiente para continuidade? Ainda não. Qual a terceira coisa que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se o f no ponto 1 ele existe e quanto que ele vale. Quanto que é o f de 1? O f de 1 eu venho e agora eu tenho que avaliar no ponto. Eu não estou calculando o limite mais, tá? O limite eu calculei no i e no 2i aqui, tá? Agora, no 3i eu avalio a função no ponto. Quando o x for igual a 1, quanto que a função vale? Quando o x é igual a 1, a função vale 3. Então, o f de 1 é quanto? É 3. Olha lá que legal, ó. Limite lateral à esquerda deu 3, limite lateral à direita deu 3 e a função no ponto deu 3. O que eu posso dizer nesse caso? Eu posso dizer que a função é contínua em x igual a 1. Se eu for fazer o gráfico dessa função, eu não vou precisar tirar a mão do papel, tá? Então, né, a função é contínua em x igual a 1. Bom, vamos ver o próximo que tem aí. Esse é um outro exemplo legal que a gente tem para fazer. Vamos lá. Vamos ver se essa função é ou não contínua. De novo, é uma função que é dada por uma lei que se divide em duas sentenças. Olha bem qual é o ponto no qual a função está mudando de comportamento. É aonde? Aqui que eu tenho que olhar, tá? Ó, é aqui que eu tenho que olhar. Aonde que ela está mudando de comportamento? Exatamente em x igual a 2. Então, o que eu tenho que estudar aqui? Eu tenho que estudar os limites laterais à esquerda de 2, à direita de 2 e avaliar a função em 2 e ver se as três coisas são iguais. Tá? Então, se as três coisas forem iguais, a gente já tem certeza que a função já vai ser contínua no domínio todo. Tá? Porque o único ponto que pode dar problema é em 2, o resto não dá. Então, quando a gente faz essa análise, a gente está estudando só um ponto? Sim, porque é só ali que pode dar problema, os outros a gente já sabe que é tranquilo. Tá? Então, para estudar a continuidade aqui nesse ponto de novo, como a função muda de comportamento em 2, então vamos estudar a continuidade em x igual a 2. Então, quais são os passos que a gente tem que seguir? Então, vou lá, calculo o limite lateral à esquerda de 2. Tá? Olhando para a minha sentença, qual é a parte da minha sentença no qual a gente vai pegar o x menor do que 2, né? Porque x tender à esquerda de 2 é se aproximar de 2, mas com valores menores do que 2. Olhando para a definição da minha função. Para x menor do que 2, quanto que vale a minha função? Ela vale x quadrado mais 1. Então aqui eu já posso vir aqui substituir, né? X quadrado mais 1 e vou avaliar a função em 2, porque x quadrado mais 1, eu posso substituir 2 aqui, não vai dar problema, não vai dar divisão por zero. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao quadrado mais 1, que dá 2 ao quadrado está dando 4, mais 1 dá 5. Tá? Beleza, então o limite lateral à esquerda de 2 está dando 5. Agora eu vou, ó, limite lateral à direita de 2. Olhando para a minha função, qual é o valor, qual é a parte da função para valores maiores do que 2? É essa aqui, isso aqui é valores maior ou igual a 2, portanto maior do que 2. Tá? Maior do que 2 está aqui. Então, que vale quem que é a minha função? Ela é x mais 3. Então, eu coloco aqui x mais 3. Então, vai ficar o quê? 2, né? Mais 3, que também está dando 5. Olha lá. O limite lateral à esquerda deu igual ao limite lateral à direita. Então, já posso dizer que a minha função tem limite. Mas ainda não posso dizer que ela é contínua em x igual a 2. O que eu faço agora? Eu analiso a terceira coisa. Eu analiso
o f de 2. Agora não preciso mais calcular limite, eu só vou avaliar a função no ponto. Quando o x é igual a 2, cadê a definição dela? Você fala, professor, ali tinha um x igual a 2 naquele anterior, né? 2 não, né? Para x igual a 1 tinha separadinho, né? Para x menor do que 1 era isso, para x maior do que 1 era isso, e para x exatamente igual a 1 era 3. Ali a sentença só tem duas. Porque já está o quê? Ela está numa das duas, x igual a 2. Aonde está a igualdade? Está em cima ou está embaixo? Você está vendo que está embaixo. Porque aqui está dizendo, ó, se x for menor do que 2 é isso. Mas se x for maior ou igual a 2, então se eu fosse calcular o f de 2, qual parte da sentença que eu pego? É essa aqui. Porque x igual a 2 é satisfeita nesse pedaço aqui. Tá? Então, meu f de 2 aqui vai ficar 2 mais 3, que vai dar quanto? 5. O que você viu? Ó? Todos os três são iguais. Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que a função é contínua em 2. Em x igual a 2, né? Em x igual a 2. E como x igual a 2 é o único ponto, x igual a 2 é o único ponto que poderia dar algum problema na continuidade, a gente já viu que ele não dá problema, então f de x é contínua. Contínua em todo ponto. Quando eu falo contínua, eu já estou falando contínua em todo ponto. Vamos fazer aí, acho que esse é o último exemplo. Não, tem mais dois exemplos. Dá para a gente fazer aí. Vou tentar fazer este exemplo aqui e o de baixo. Para a próxima aula a gente começar os limites no infinito. E aí a primeira parte de limite aí vai ficar só os limites das funções especiais, trigonométrica, que daí eu faço semana que vem. Bom, essa função aqui, olhando para a função, aonde que eu vou precisar estudar os pontos de continuidade dessa função? Também ela é dada por uma lei que separa em 3 aqui, só vou precisar estudar o ponto de descontinuidade da função, aonde a função está mudando de comportamento, que é exatamente em x igual a 1 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o que eu fiz anteriormente, né? Vou vir aqui calcular o limite à esquerda de x igual a 1, tá? Então, ó, para x menor do que 1, a minha função vale o quê? X mais 4. Então, vai valer limite quando x está indo para 1 pela esquerda. Ela vale x mais 4. Agora eu venho aqui e avalio, né? Porque não tem problema, né? Lembra quando não tem problema, você vem e já avalia direto. Então vai ficar 1 mais 4, que dá quanto? 5. Vou lá, calculo o limite lateral à direita de 1. Perceba que essa função aqui ela é muito simples, né? Porque para x menor do que 1, ela vale x mais 4. Para x maior do que 1, também vale x mais 4. Tá? Então, quando x tende a 1 pela direita, quanto que vale a função? Também está valendo x mais 4. O que a gente faz? De novo, tem algum problema aqui? Não, não tem divisão por zero, não tem nada disso. Eu venho avaliar a função. Então, vai dar 1 mais 4, que está dando um 5, olha lá. Que beleza, né? Ó, o limite lateral à esquerda deu igual ao limite lateral à direita. Então, a gente já pode dizer que o limite quando x tende a 1 existe. Agora vamos verificar a terceira coisa aí, que é o f de 1. Quanto que vale o f de 1 aí? Quando x for 1, a função vale 1. Opa! O que aconteceu? Os limites laterais são iguais, né? Vou até pôr em azul aqui, ó. Os limites laterais são iguais, mas são diferentes do valor da função no ponto.
Então, o que a gente pode dizer da função no ponto? A gente pode dizer que essa função ela é descontínua, né? Então, f de x é descontínua, tá? Em x igual a 1. Se ela é descontínua em x igual a 1, ela é descontínua, né? A gente já pode dizer que ela é descontínua. Como é que seria o grafo dessa função? Essa aqui eu até faço, porque é muito fácil fazer o grafo dessa função. Ele é assim, ó. Ele é x mais 4 para x menor do que 1. Assim. Quando x for igual a 0, ela passa aqui em 4. Isso aqui é 4. Esse ponto aqui é 5, que é o ponto que o limite dela está tendendo. Então, quando a gente vem pela esquerda de 1, ela está tendendo a 5, a gente já fez o cálculo. Quando a gente vem pela direita de 1, ela está tendendo a 5 também. É o mesmo gráfico, é como se você continuasse ele, tá? Porque é a mesma função, x mais 4. Mas exatamente em x igual a 1, quanto que a função vale? Ela vale 1. Tá? Opa, 4 está aqui, então tem que estar mais lá embaixo, né? Ela vale 1. Sei lá, 1 está aqui. Função vale 1. Tá totalmente fora de escala, né? Mas... vou colocar o 4 um pouquinho mais acima aqui. Aqui é o 4. Deixa eu pôr 1 também um pouquinho mais acima aqui, porque está muito feio lá embaixo. Ó, vou pôr 1 aqui. Fora de escala, mas pelo menos um pouquinho mais acima. Então, ó, para x igual a 1, a função está valendo o quê? Está valendo 1. Então, ó, como é que você faz o desenho do gráfico? Ó? Você vem, chega aqui, aí continua lá em cima. Está vendo que você teve que dar um salto para fazer o desenho? Ó? Por isso ele foi descontínuo. Os limites laterais são iguais, mas no ponto a função vale 1. Você fala, professor, o que aconteceria se a função no ponto 1 valesse 5? Aí você não precisaria tirar o lápis do papel, né? Você faria assim, né? Ela vem, aqui vale 5 e continua para lá. Por isso ela seria contínua nesse ponto, tá? Finalmente, o último exemplo aí. Vamos fazer o último exemplo aí, que é esse aí, ó. Defina o valor de A para que f de x seja contínua, tá? Então, a gente vai estudar. Esse é bem simplesinho, esse exercício aí. Então, por isso que dá para a gente fazer facinho. Olha, essa função aí, ela é dada por uma lei que se divide em duas, tá certo? Mas é uma lei que se divide em duas de uma maneira bem simples. Se eu tivesse escrito para você só x² menos 1 dividido por x menos 1, tá? A gente já fez várias vezes esse exemplo, você diria, professor, esta função aqui, ela está definida em todos os pontos, exceto em x igual a 1, de fato. Então, para x igual a 1, ela não está definida. O que a gente faz? A gente pode pegar uma função que é descontínua e transformá-la numa função contínua, definindo algum valor naquele ponto que originalmente ela não estava definida. Então essa função aqui, lembra como é que era o gráfico dessa função que eu fiz para vocês? Inclusive eu fiz assim, né? Eu peguei o x² menos 1, eu simplifiquei, né? Se você lembrar, eu já fiz isso hoje. Aqui, ó, eu peguei o x² menos 1 por x menos 1 e eu simplifiquei escrevendo assim, né? X menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Cancelei, cancelei. Então, isso aqui é igual a x mais 1. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que x² menos 1 dividido por x mais 1 é igual a x mais 1 se x for diferente de 1. Tá certo? Então, essa igualdade é válida desde que o x seja diferente de 1. Porque para x igual a 1, isso vale 2, mas esse aqui não está definido, tá? Mas para qualquer outro valor, por exemplo, x igual a 5. Se você colocar no lugar do x aqui 5, vai dar
5 ao quadrado menos 1 dividido por 5 menos 1 vai dar 6. Pode fazer a conta que vai dar, né? Porque vai ficar o quê? Vai dar 25 menos 1 vai dar 24, 5 menos 1 dá 4. 24 dividido por 4 vai dar 6, tá? Então, qualquer valor de x que você coloque aqui, diferente de 1, vai dar x mais 1, porque a gente fez essa simplificação. Apesar, então, dessa função não estar definida para x igual a 1, o que a gente pode fazer? A gente pode estender a definição de modo a conseguir transformar uma função que era descontínua originalmente numa função contínua. Fazendo o quê? É como se a gente chegasse lá e tapasse o buraco mesmo, né? A gente tapasse o buraco. Então, o gráfico dessa função x quadrado dividido por x menos 1, a gente já fez hoje. O gráfico ele era assim, né? Ó, para x igual a 1 a gente colocava um buraco aqui, né? E ele era assim, o gráfico assim, né? Lembra como é que era o gráfico? Ó, ela passava em 1 aqui e aqui dava exatamente 2. Esse era o gráfico. Está vendo que tem um buraco, né? Da função x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Era assim o gráfico dela. O que a gente faz para transformar essa função numa função contínua? A gente adiciona o ponto no qual está o buraco aí. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pode dizer que em x igual a 1, a função vale quanto? 2. Tá? Então, para a gente definir o valor de a lá, esse valor de a aqui, a gente pode dizer que a função vai ser contínua se o a valer 2. Tá? Então, isso aí foi a verificação geométrica. Como é que a gente faz o cálculo algébrico? Vamos lá fazer o cálculo algébrico para vocês? Deixa eu apagar aqui, tá? Então, fiz a verificação geométrica. Agora, o cálculo algébrico, que é o que eu gosto de fazer, né? A geométrica, ela serve só para dar uma ideia para a gente, mas o cálculo mesmo vai ser o cálculo algébrico. Então, o que a gente faz? Para garantir que a minha função seja contínua no ponto x igual a 1. Eu venho aqui e calculo os limites laterais à esquerda. Então, x tendendo a 1 pela esquerda. Quanto que vai valer a minha função quando x tende a 1 pela esquerda? Olha, tanto pela esquerda quanto pela direita vai valer a mesma coisa, tá? Porque aqui, x diferente de 1 quer dizer o quê? Se você quiser escrever isso aqui também, poderia ter escrito assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui originalmente que eu tinha escrito assim, né? X diferente de 1 para x igual a 1. Ela poderia ter sido escrita assim, ó. X quadrado menos 1, x menos 1, se x for menor do que 1. A, se x for igual a 1 e x quadrado menos 1, x menos 1, se x for maior do que 1. Essas duas coisas são iguais, tá? Então, juntar a primeira e a terceira sentença é escrever isso aqui. Então, isso aqui é uma forma mais condensada de juntar duas sentenças, tá? Então, quando tiver assim, você pode quebrar em 3 sentenças aí que você consegue calcular os limites laterais. Então, vai ficar o quê? Então, limite lateral quando x tende a 1 pela esquerda é limite quando x vai para 1 de quem? X quadrado menos 1 dividido por x menos 1. A gente já fez um monte de vezes esse limite aqui. Tá? O que a gente fez? Escreveu isso aqui assim, né? Como x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1, cancelou, cancelou, sobrou só x mais 1. A gente vem aqui, substitui, vai achar 1 mais 1, que vai dar 2. O limite lateral à direita. A gente vem aqui, calcula o limite lateral à direita de f de x. Então, vai ficar limite quando x vai para 1 mais. A função é, de novo, x quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Vai dar a mesma coisa de cima, vai dar 2. Então, limite lateral à esquerda igual ao limite lateral à direita. E para a função ser contínua, ó, e para f ser contínua, é necessário que f de 1
vale a 2. Tá certo? Mas quem é f de 1 pela definição? Ó, quando x é igual a 1, ele está valendo a. Então, para minha função ser contínua, quanto que tem que valer o meu a? Tem que valer o 2, tá? Então, como f de 1 é igual a A, logo, para a função ser contínua, A tem que ser igual a 2, tá certo? E acabou por hoje a nossa aula.